Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva. Hoje em mais um vídeo aqui de analogia entre o mundo da bike e o mundo empresarial. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre 5S. Que metodologia é essa e por que é tão importante, né, para um esporte, para a nossa vida pessoal, mas principalmente para a nossa empresa. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo tema aí. Bora lá! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto como sempre. Hoje a gente vai falar sobre os 5 S's, né? Quais são esses 5 S's, por que eles são tão importantes, por que eles fazem uma diferença muito grande, o que nós brasileiros acabamos fazendo com os 5 S aqui no Brasil. Eu já fui para o Japão 5 vezes a trabalho, no período que eu trabalhava na Mercedes-Benz. E aprendi muito com os japoneses, embora já tenha muito tempo, né? Essas minhas viagens, essas minhas idas, eu aprendi muito olhando. No período eu estava trabalhando, como eu disse, para a Mercedes-Benz, indústria automobilística, visitamos fornecedores da indústria automobilística, fizemos workshops de melhoria contínua, que eles chamam de Kaizen, indústria de bolo, indústria de balas, indústria de cosméticos, enfim, a gente participou de diversos eventos para olhar, né? Principalmente conseguir enxergar desperdícios, conseguir aprender sobre essa filosofia da melhoria contínua, filosofia do sistema Toyota de produção que hoje a grande maioria das empresas utiliza, que muitos chamam de Lean System, né, que é o sistema enxuto, de forma que a gente consiga fazer as coisas, né, produzir, entregar serviço, produto, enfim. Isso começou na Toyota, passou para outras empresas. Hoje em dia você tem Lean Service, Lean na gestão, Lean Management, Lean Construction, você tem Lean na indústria, você tem Lean em todas as áreas possíveis e é a filosofia de trabalho mais aplicada, né, no mundo hoje, que dá mais resultado. E desde então, né, nasceu lá depois da Segunda Guerra Mundial, desde então muitas coisas foram desenvolvidas. E o Japão, para chegar onde está, você com certeza já deve ter ouvido falar que os japoneses são muito organizados, que os japoneses são muito respeitosos, que tudo no Japão funciona. Enfim, é uma filosofia de vida que eles acabaram adotando, né? De novo, para a vida e que reflete, né? Tem espelho aí em diversas outras áreas. Deixa eu começar falando, já que é um vídeo de analogia, sobre o mundo da bike. A gente precisa fazer limpezas, né? A gente precisa se organizar, tanto em relação à roupa. Ó, hoje, inclusive, estou bem combinando aqui, né? Comprei justamente de propósito uma roupa combinando o vinho da blusa com o preto aqui da bermuda, com o vinho e preto da minha bike, em função dessa bike nova que eu comprei. A gente gosta de se organizar, a gente gosta de estar bem, não necessariamente bonito, né? Mas a gente gosta de estar bem, a gente gosta de estar limpo. O nosso equipamento precisa estar limpo. Hoje, inclusive, estou aqui fora, eu sempre volto, a não ser que eu pegue, né, um excesso de sujeira na estrada num momento ou outro, aí eu limpo mais a minha bike, mas pelo menos uma vez por semana eu faço uma geral na minha bike. Aqui atrás ela suja muito, ó, por conta, né, da rodagem. E pega-se depois, por exemplo, de uma noite de chuva como nós tivemos ontem, o equipamento suja. Se o equipamento estiver sujo, não vai funcionar direito. Se o equipamento não estiver legal, entre aspas, não só de sujeira, toda a falta de performance que o equipamento tiver vai atrapalhar a minha performance. Então eu e o equipamento, no caso do esporte, no caso da bike, precisamos ser um só e precisamos estar, né, muito bem. Eu fisicamente, com relação à parte esportiva, né, meu corpo, por isso que eu malho, por isso que eu tenho que estar forte, por isso que eu tenho que comer bem, por isso que eu tenho que dormir muito ou dormir suficiente para poder treinar, por isso que eu tenho que fazer as minhas atividades complementares e saber os treinos que eu vou utilizar para que eu consiga, utilizando os treinos, ter mais performance, poder competir como eu desejo, e também o meu equipamento, né? Na empresa é a mesma coisa. Se você tem
alguns mecanismos, né, algumas plataformas que você usa. Isso pode ser aplicativo, pode ser software, pode ser um equipamento, pode ser um acessório e você não utiliza nem direito e utiliza de forma defasada, né? As coisas são velhas, sujas, enfim. A gente vai pessoalmente em algumas empresas, a gente vê muito isso, infelizmente, né? A coisa não vai funcionar. A gente precisa ter esses sensos que são, né, que estão por trás aí dos 5S para a gente poder fazer a coisa certa e ter resultado. Por que eu falei lá atrás, né, que nós brasileiros mudamos muito esses 5S aqui no Brasil? Vou falar sobre eles já já. Porque desde que eu conheci os 5S na filosofia japonesa, que é a filosofia que originou, né, que deu origem aí aos 5S, eu até fiquei assustado, né? E como eles usam cada um dos S's, cada um dos 5 S's lá, e você vê claramente, né, na prática, o exercício dos 5 S's na maioria das coisas, né? Não é só limpeza e organização, que são apenas 2 dos S's. A gente aqui no Brasil trabalha de 2 a 3 no máximo, né? Os 5 S's são, o primeiro S é o famoso chamado Seiri, que é o senso de utilização. Depois é o Seiton, que é o senso de organização. Depois é o Seison, que é o senso de limpeza. Até aí o brasileiro até faz, né? As pessoas que são um pouco organizadas, utilização no sentido de separar e deixar a postos apenas aquilo que a gente deseja. Imagina se eu estiver levando um monte de coisa aqui na minha, né, toda blusa de bike tem aqui os bolsos para a gente levar um monte de coisa. A bike tem aqui dois acessórios para eu colocar 2 recipientes de líquidos, né? Pode ser água, pode ser um recipiente com algum energético, algum suplemento alimentar, enfim. Imagina se essa bike que eu comprei para ser leve, se eu levo acessórios e coloco, né, algo que bagunce os meus treinos e que a partir desses treinos atrapalhe a minha performance. Não vai funcionar. Na empresa a mesma coisa. A gente precisa saber, primeiro, né, que é o senso do Seiri, utilizar aquilo que realmente é necessário para cada um dos processos da nossa empresa. Segundo, que é o Seiton, organizar as coisas, né? Depois que eu separei, eu sei o que eu vou utilizar, eu preciso saber organizar, deixar a postos, né? Vocês já devem ter visto fotos aí de 5S, onde o quadro, por exemplo, de ferramentas de uma oficina, tem por trás de cada ferramenta o desenho da ferramenta para a pessoa não errar. Alicate tem um desenho do alicate, uma chave de fenda de um tamanho X, tem o tamanho dela pintado atrás do quadro, justamente para a gente não errar. Bom, agora está passando um helicóptero aqui. E essa organização ela precisa ser feita não só para a gente, né, mas para a equipe. Se a gente quer ter resultado e uma empresa vive dessa organização, as pessoas precisam, né, de uma certa organização no sistema, num software, num aplicativo, nos arquivos, dentro de gaveta, de todas as formas, né, para poder de forma organizada fazer bem as coisas. É aí que a gente vai ganhar com isso. O terceiro que eu falei é o senso de limpeza, né? Depois que a gente, entre aspas, organiza, a gente precisa manter limpas as coisas, né? Por isso, de novo, que eu limpo pelo menos uma vez por semana todos esses resquícios, né, da estrada que ficam aqui, primeiro para não aglomerar, né, não causar algo que fique na bike e atrapalhe meu próximo pedal. E segundo, o que eu também faço com a minha bike é pelo menos uma vez por mês ou a cada 40 dias, a depender de como eu vejo que a bike está, né? Isso também tem um controle visual que a gente tem que fazer, assim como na empresa. Eu dou uma olhada para ver se ela precisa de uma manutenção um pouco mais detalhada ou uma limpeza mais detalhada que precise se desmontar. Aí não sou eu que faço, é uma pessoa que faz para mim, levo lá, ela faz, eu pago, ela cobra e aí a bike volta toda limpinha, toda lubrificada, né? Lubrificação básica eu mesmo faço, mas existem coisas que precisam ser desmontadas para lubrificar. Inclusive eu não tenho nem todas as chaves para desmontar. Uma bike importada como essa tem algumas chaves que são caras, né? Que compensa só uma oficina ter. Só que existem mais 2 sensos, né, que são importantes que nós brasileiros muitas vezes esquecemos, né? Que é o senso chamado Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene, ou seja, como é que eu cuido de algo que foi separado, muito bem utilizado, organizado e também limpo para fazer com que, né,
essa organização, essa utilização traga benefícios para mim. Isso é muito importante, né? Saúde e higiene no sentido de manter as coisas muito bem organizadas, limpas, separadas, vai trazer algo, né, para o ambiente e também para as pessoas. A gente quer que o ambiente se torne, né, o melhor possível para que as pessoas trabalhem também no melhor ambiente possível. E tem um último senso que no Brasil, infelizmente, a gente acaba esquecendo. É muito difícil a gente ver programas, né? As empresas grandes chamam de programas 5S, as empresas pequenas, muitas delas inclusive nem sabem o que é um 5S, infelizmente, que é o senso da autodisciplina, chamado Shitsuke. Esse senso da autodisciplina é o senso para você manter as coisas num padrão que foi estabelecido. Porque, na verdade, o brasileiro, né, ou as empresas que eu vou aqui no Brasil, inclusive alguns clientes, quando eu visito, faço questão de ir lá e tal, a minha cabeça pensa de forma no Lean, porque eu fui treinado a vida inteira assim. Né, e eu faço certas coisas automáticas, eu vejo desperdícios, eu exercitei durante muitos anos, durante muitos workshops, a enxergar desperdício, que é diferente de ver, né? Ver, o japonês fala, ver é diferente de enxergar. Ver é você tá olhando para qualquer coisa, ok, e não nota os detalhes. Enxergar é saber o que você está vendo, por que você está vendo e detectar potenciais de melhoria. Pelo menos essa é a visão que o japonês tem de ver, essa diferenciação que ele dá entre ver e enxergar, que eu acredito que é muito importante, fui treinado para isso e é isso que eu faço, tanto na minha empresa quanto nas empresas dos meus clientes. E a gente aqui no Brasil, a gente utiliza muito pouco essa autodisciplina, né? O brasileiro, por si só, ele já não é tão disciplinado assim. E a gente tem que se forçar a ser, né? A gente tem que arrumar mecanismos, inclusive mecanismos de rotina, de controle visual, de gestão, enfim, para forçar com que a gente consiga ser disciplinado, fazendo as coisas corretas todo dia. Eu até anotei uma coisa aqui muito interessante, né? A gente acha que o foco do 5S é apenas na limpeza e organização, como a gente ouve falar aí, inclusive tem muitos blogs e sites na internet que falam isso, infelizmente, né? Mas o foco é, primeiro, gestão visual, seja através de um quadro, onde você vai ver ferramentas, enfim. Ah, Giovana, mas eu não trabalho com ferramentas, eu não tenho aquela gestão visual lá da oficina. Você vai fazer gestão visual de tudo que você puder utilizar, onde as pessoas vejam algo que elas não consigam errar. Né, que o japonês chama de pokayoke, é fazer certo da primeira vez, né? É como se você tivesse a construção, por exemplo, de um pendrive. Você não consegue colocar o pendrive do lado oposto, só tem uma maneira de colocar o pendrive. O japonês chama isso de pokayoke, é uma forma única de fazer algo, para que a gente não possa errar e para que a gente acerte da primeira vez, né? Para não causar retrabalho, porque o retrabalho é caro, para não ter desperdício, porque o desperdício é caro, independente de um dos 9 tipos de desperdício que exista. A segunda coisa que eu notei aqui é a identificação de problemas. O 5S, de novo, não foi feito somente com foco em organizar e limpar. Ele foi feito para que, ao se enxergar as coisas muito bem, eu consiga fazer a identificação de algum tipo de problema de forma rápida. Porque eu, como gestor na minha empresa, além de identificar o problema, eu preciso analisar rapidamente e possivelmente resolver rapidamente esse problema. Esse é o segundo ponto que o 5S faz e que é muito importante. Terceiro, melhorar a qualidade daquilo que está sendo feito. Se eu tenho tudo organizado, se eu evito o retrabalho, se eu faço diversas coisas onde o certo sai da primeira vez, a possibilidade de se fazer com mais qualidade é muito maior. Então você vai aprimorando essa qualidade com o tempo. Acontece na bike também com o exercício. Hoje eu fiz um treino que, se eu fosse comparar esse mesmo treino que eu fiz hoje há um ano atrás, nossa, era incomparável. Né? Meu tempo foi muito melhor, a rodagem foi muito melhor, a minha cadência foi muito melhor, o batimento cardíaco eu mantive muito mais na média, ou seja, foi um treino muito melhor comparado ao ano passado do que esse ano, em função da nossa evolução. Então, praticar os 5S é muito importante para a gente ter resultado. Outra coisa que eu anotei aqui, número 4, é reduzir desperdícios. Se eu tenho tudo separado, tudo organizado, tudo limpo, mantenho de forma que as pessoas consigam utilizar, principalmente com higiene, focado na saúde dela, para ter um ambiente muito bom.
e mantendo a disciplina, eu consigo com certeza reduzir um dos 9 tipos de desperdício que existem por aí. Inclusive no canal, vai lá para trás, alguns anos atrás, estou pensando em refazer esse tipo de vídeo. A gente tem 9 tipos de desperdício, tem todos eles aí no canal, pode procurar que eu falo sobre cada um deles em detalhes. Eles são muito importantes, a gente tem que evitá-los, né? E de preferência poder saber enxergá-los para eliminá-los definitivamente da nossa empresa. Número 5, reduzir ou padronizar, né, vamos dizer assim, os processos e os procedimentos. Muita gente, primeiro, confunde processo com procedimento. Processo é focado no que, é algo macro que possui etapas. Procedimentos é focado no como e é algo micro e está lá os detalhes das atividades e das tarefas. Tem que se saber separar essas duas coisas, porque se a gente não sabe, a gente vai achar que tudo é processo. Não, procedimento é atividade e tarefa, processo é o que, né? É o nome do processo e as etapas que estão nele. E por último, aumentar, que é o principal, né? A produtividade dos colaboradores. O intuito do 5S, quando ele foi criado lá atrás, né? Embora ele tenha reflexão aí na gestão visual, como eu falei, na identificação e resolução dos problemas, melhoria da qualidade, redução do desperdício, no fundo, a gente quer fazer com que as pessoas façam certo da primeira vez e façam de acordo com a produtividade que foi desenhada para aquilo, para que você não trabalhe igual no filme Charlie Chaplin demais, né? E se canse, tenha problemas ergonômicos, psicológicos e uma série de coisas. A gente tem que pensar na nossa saúde, por isso que tem o senso número 4. O ambiente tem que trabalhar para que a gente mantenha uma boa saúde e em função da saúde a gente exerça muito bem a nossa função, mas também a gente tem que ter produtividade. Todo posto de trabalho deveria ter sido calculado em termos de produtividade, né? Homem-hora para fazer algo, para que a gente consiga entregar aquela quantidade de trabalho sem sobrecarga, né? Mesmo numa produção, mesmo num serviço, qualquer trabalho dá para se fazer isso. Já fiz isso muito no passado, fazer cálculo, né, que a gente chama de MTM, que é uma técnica para se avaliar as atividades dentro de um posto de trabalho, qualquer que seja ele, pode ser de um médico, pode ser de um dentista, pode ser de um operário, pode ser numa obra, pode ser em qualquer lugar, isso é possível ser feito, para que esse cálculo, né, nos dê o tempo de cada pessoa fazendo alguma coisa, o tempo do time, para a gente ver se aquele time consegue trabalhar, por exemplo, numa célula ou numa linha de produção, e os tempos que vão compor um processo para saber se tem pessoas a mais ou a menos naquele processo, para equilibrar as atividades entre essas pessoas e o time inteiro, né, ou os times conseguirem entregar aquilo que é necessário. Então, pessoal, esse tema parece ser simples, né, mas ele tem a sua complexidade, não é tão simples assim. Precisa se fazer estudos, mas precisa se começar com coisas simples, né? Com, de novo, o senso de utilização, saber o que realmente é necessário se utilizar, seja na bike, seja na empresa, para não se utilizar coisas supérfluas e que não vai levar a nada. O senso, que é o segundo, da organização, para saber se organizar muito bem em função do seu dia a dia, para você ter a rotina e alcançar a produtividade que você deseja. O senso da limpeza, manter tudo, né, de uma forma muito bem organizada e limpa, porque o asseio, né, que a gente chama aí, é que vai fazer com que tudo que a gente faça no ambiente de trabalho, que é o próximo, né, mantenha a nossa saúde, mantenha a nossa higiene, mantenha tudo que a gente precisa para estar num ambiente que a gente goste, que a gente tenha tesão em trabalhar, né? E também o senso número 5, que é o Shitsuke, que é o senso da autodisciplina, para que a gente consiga manter os outros sensos funcionando e ter a disciplina de rodar esses sensos o tempo inteiro, independente de onde a gente está. Então, tanto no esporte independente, né? Aqui eu estou fazendo uma analogia, obviamente, com a bike, mas qualquer esporte, na nossa vida pessoal, na nossa casa e também na nossa empresa, esses 5 sensos valem muito a pena aprender sobre eles, aplicá-los e também olhando os 6 pontos que eu falei aí que, né, no final das contas são o foco final do 5S, fazer com que você tenha esses 6 pontos dando resultado para você no seu esporte, na sua casa e também na sua empresa. Se você gostou de mais esse vídeo de analogia, dê o seu like aqui. Se você quiser fazer um comentário, será muito bem-vindo. E caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal. Vai ser um prazer tê-lo aqui fazendo parte da nossa comunidade. Se inscrevendo, clicando no sininho aí, você recebe
Toda vez que eu publico um vídeo aqui, você recebe do YouTube uma notificação automática, e quanto mais inscritos o canal tem, obviamente, mais o YouTube entrega esse tipo de conteúdo e todos os outros conteúdos que eu faço aqui para o maior número de pessoas, que é o que a gente deseja, contribuir para você, né? Meu propósito é contribuir, apoiar, né, profissionais a se tornarem empresários e transformarem os seus negócios em empresas que sejam enxutas e rentáveis. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.